Olá, terça-feira, 25 de outubro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores e representantes da Prefeitura se reúnem para debater projeto do Executivo que altera mudanças urbanísticas do Rio e legaliza os chamados puxadinhos. Parlamentares aprovam em segunda discussão a isenção do ISS para atividade de assessoria esportiva prestada por professores de educação física. E representantes da Prefeitura explicam na Câmara do Rio as ações criadas pela administração municipal após ataque hacker ocorrido em agosto. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição com informações da solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. A homenagem acontece neste momento na Câmara do Rio e a repórter Simone Braga acompanha tudo de perto. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no nosso jornal Câmara Rio Notícias. E nesse momento estamos acompanhando a solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Cardoso. É uma iniciativa do presidente da Câmara, Carlos Caiado. O desembargador, nesse momento, já está recebendo aqui várias homenagens no plenário da Câmara, várias autoridades aqui presentes no plenário. E o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso nasceu em Niterói, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense e ingressou na magistratura há 32 anos. E entre suas diversas atividades foi defensor público, juiz no interior e na capital, além de diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente ele é o corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E antes da solenidade ter início, eu conversei com o homenageado e com o presidente da Câmara, Carlos Caiado. Vamos acompanhar. O desembargador Ricardo é um homem muito honrado, que tem uma dedicação de espírito público, que merece essa homenagem. A gente se sente muito honrado de ser o condutor dessa homenagem, a maior comenda legislativa, e que não só as pessoas que trabalham com ele, mas a sua família que acompanha ele esse tempo todo, sabe o quanto a sua dedicação e comprometimento com o bem público que merece essa homenagem nossa da mesa diretora. É uma homenagem que me traz muita alegria, receber esse conjunto de medalhas que constitui a mais alta condecoração da Câmara de Vereadores, ou seja, do povo carioca. Para mim, que sou nascido e criado em Niterói, né, mas tenho o Rio no coração, é uma satisfação e alegria imensa. A legalização de acréscimos em prédios da cidade, os conhecidos puxadinhos e a reconversão em residências de hotéis construídos para as Olimpíadas foram alguns dos pontos discutidos nesta terça-feira entre vereadores e representantes da Prefeitura. Eles se reuniram para debater o projeto de lei do Executivo que altera mudanças urbanísticas do Rio. A iniciativa foi do presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado. A cidade do Rio é a segunda maior capital do país. Com cerca de 7 milhões de habitantes, a gestão pública enfrenta muitos desafios ao longo de décadas. Entre eles, a modernização da legislação urbanística da cidade. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal promoveu uma reunião para discutir o projeto de Lei Complementar 88 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 192 de 2018, que autoriza mudanças urbanísticas na cidade. O projeto trata da atualização da legislação de licenciamento e legalização de construções e acréscimos nas edificações no município do Rio. O objetivo é ordenar a regularização urbana, facilitando a fiscalização por parte do poder público. Entre os pontos debatidos, um valor diferenciado a ser cobrado pela Prefeitura sobre imóveis que passaram por benfeitorias e estão localizados em áreas mais pobres da cidade e a reconversão de hotéis que foram construídos para sediar os Jogos Olímpicos em prédios residenciais.
Foram muitos hotéis criados na cidade por causa das Olimpíadas, da Copa do Mundo, mas muitos deles a obra não foi sequer concluída, está lá só o esqueleto, quase pronto, mas sem uso, e outros estão prontos, mas ficam muito vazios e gostariam de se tornar prédios residenciais, prédios comerciais, mas a legislação hoje não permite. Então nós estamos discutindo que esses hotéis possam sim ter uma outra destinação como uso residencial ou comercial. E um segundo ponto muito discutido também é de construções irregulares, que paga-se, né, a mais-valia para poder regularizar. Em alguns pontos da cidade, a conta faz sentido e para outros lugares estaria muito caro. Você tem os dois extremos, o poder econômico bem alto e um poder econômico bem baixo. E aí você tem as variações ao longo da cidade. Você tem que pensar nessas discrepâncias de realidades que precisam receber um tratamento diferenciado com responsabilidade. A proposta está baseada nos padrões construtivos que possam ser permitidos, sem maiores impactos urbanísticos e paisagísticos para a cidade. Para o subsecretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Tiago Dias, outros pontos como contrapartidas devem ser discutidos. É uma forma que a gente tem de equilibrar a regularização de situações que são absolutamente legítimas e parte da dinâmica urbana com um desincentivo à construção irregular. Então, todas elas são feitas mediante pagamento de alguma coisa, de algum valor, que depende da natureza da área crescida e da região onde o imóvel está inserido. E, de certa maneira, a gente está tentando hoje, nesse debate, equalizar a melhor maneira de fazer isso. Para o presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, é fundamental que o projeto de lei do Executivo seja debatido pelos parlamentares. Mais uma reunião que foi deliberada no Colégio de Líderes, numa matéria do Poder Executivo, que estabelece uma discussão complexa, profunda, sobre mais-valia, sobre os famosos puxadinhos, transformações, como, por exemplo, o artigo 8º trata de poder transformar certa orla, os hotéis, por grande demanda que teve nas Olimpíadas. Hoje alguns hotéis estão escassos e poderem se transformar em residencial, pagando com contrapartida. E os acréscimos que vários moradores fazem às suas residências, fazendo mais um quarto, foi discutido numa reunião agora com os vereadores e também com a presença do Poder Executivo nos apresentando. Então, uma discussão profunda que a Câmara Municipal vai estabelecer uma audiência pública para discutir com a sociedade civil e estabelecendo essa discussão numa decisão de ser aprovado ou não, colocando no plenário a votação dela. E a Prefeitura do Rio lançou nesta terça-feira um projeto para recolher os fios soltos pela cidade. Veja com o repórter Renato Chapô. O objetivo do projeto é eliminar fiações que ficam soltas, partidas e caídas por causa dos constantes furtos de cabos da rede elétrica nas ruas da capital e também fiações de telecomunicações desordenadas. A primeira ação aconteceu na Rua Rodrigues de Santana, em Benfica, na zona norte do Rio. Desordem institucionalizada de concessionárias de serviço público, né, que vão desde empresas de telefonia, passando por concessionárias de energia, que vão abandonando os postos da cidade, vão deixando os fios pendurados, renovam os fios e não estão nem aí. Então a gente vai sair cortando, né? Aquele que tiver fio pendurado vai deixar de prestar seus serviços, né? E isso também vai significar multas, autuações, até que as concessionárias tomem a vergonha, né, de ter atitude de manter a cidade organizada. É inaceitável, isso é uma agressão à paisagem urbana, coloca em risco as pessoas, né? Volta e meia a gente vê um caso de uma pessoa aí, sei lá, eletrocutada, né, porque estava um fio desses soltos na cidade. A Rio Luz, empresa municipal de iluminação, vai atuar com suas 7 gerências espalhadas pela cidade. A empresa contratou 7 caminhões-cestas e um outro caminhão que será usado exclusivamente para recolher os fios ao final do trabalho. A ação vai contar com o apoio das subprefeituras do Rio, que vão identificar os postes que precisam de intervenção com urgência. Essa ação convém melhorar a ambiência e a estética das ruas da cidade onde nós temos redes aéreas. Isso vai ser muito importante para melhorar a beleza da nossa cidade. Todo o material recolhido vai para o depósito da Gerência de Materiais em Marechal Hermes, na Zona Norte, e ficará disponível por 30 dias para a empresa recolher. O que não for recolhido vai ser leiloado. A verba será revertida para os cofres municipais.
E você vai ver depois do intervalo. Representantes da Prefeitura explicam na Câmara do Rio as ações adotadas após ataque hacker em agosto. Vereadores aprovaram na sessão plenária desta terça-feira a isenção do ISS para as atividades de assessoria esportiva prestada por professores de educação física e de recreação em espaços públicos. Algumas discussões foram adiadas como vetos do Poder Executivo. Na sessão plenária desta terça-feira, o Parlamento manteve o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que trata do atendimento prioritário de lactantes nos estabelecimentos públicos e privados do município, e os outros 3 vetos foram adiados. O projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento até o valor de 140 milhões de dólares, foi adiado. Na terça-feira que vem, às 11 da manhã, a secretária de Fazenda ela estará aqui presente. A princípio, ou na presidência, a gente vai ter que ver, né, se é na presidência ou aqui na sala de comissões, mas para dar os esclarecimentos a todos os vereadores e vereadoras que quiserem, né, tirar as dúvidas, fazer os questionamentos, ela estará na terça-feira que vem, então às 11 da manhã, para que a gente possa ter isso antes da votação desse projeto. A discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023, que estava na pauta da ordem do dia, foi adiada. A proposta orçamentária enviada pela Prefeitura estima uma receita de mais de 43 bilhões de reais. Como a gente estava discutindo hoje, o calendário precisa já ser pensado, mas se não temos acesso nem mesmo ao FINCOM, ainda não é possível discutir o orçamento na sessão de hoje. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei que inclui no rol de isenções do imposto sobre serviços de qualquer natureza a atividade de assessoria esportiva prestada por professores de educação física e recreação em espaços públicos da orla da cidade. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei que prevê que o município e o Metrô Rio deverão implantar sinalização e mobiliário urbano indicativo de meios de transporte. O objetivo é melhorar o sistema de informação ao cidadão e visitantes, facilitando a utilização dos meios de transporte municipais. Saudar aqui minha colega Rosa Fernandes, que topou o desafio de discutir não só uma sinalização mais inclusiva para a concessionária Metrô Rio, mas também para todos os pontos de transporte público urbano no Rio de Janeiro, por cidades mais diretas, mais indicativas de inclusão aqui e para o mundo. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que prevê a instalação de bicicletários nas estações de acesso ao BRT e o que garante assistência humanizada às gestantes. A proposta estabelece que toda gestante tem direito à assistência humanizada durante a gestação, pré-parto, parto e puerpério. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão um projeto de lei que institui o programa de campanha permanente e continuada de mobilização para a cultura de paz e respeito à liberdade religiosa no município e o projeto de emenda à lei orgânica que altera a data de eleição de renovação da mesa diretora. O texto diz que a eleição de renovação da mesa diretora para o segundo biênio será realizada no dia 15 de dezembro. Aqui está pegando o exemplo de outras prefeituras que já fazem dessa forma e não vai alterar em nada o modelo de votação. Só vai evitar que a gente venha aqui no dia 2 de janeiro para fazer o que a gente pode fazer no final de dezembro. E como a gente viu na reportagem, a discussão do projeto de lei sobre o orçamento da Prefeitura para 2023 foi adiada. Os dados atualizados da execução das despesas da administração municipal ainda não estão online, uma consequência do ataque hacker ocorrido em agosto. Hoje, vereadores e representantes da Prefeitura se reuniram para discutir o problema. Na reunião, representantes do Poder Executivo e vereadores discutiram a segurança digital da Prefeitura. O secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita, explicou as ações da criação de um gabinete de crise pós-ataque hacker sofrido pela Prefeitura no dia 15 de agosto. A gente se empenhou muito nisso. O próprio prefeito, pessoalmente, conduziu as primeiras reuniões. Nós fizemos, nos primeiros dias, 11 reuniões sequenciais diariamente com os secretários
para a gente conseguir entender e se antecipar diante de cada um dos problemas e buscar soluções alternativas, evidentemente. Em uma linha do tempo, foram detalhadas as respostas ao ataque, desde a decisão de desligar os sistemas da rede, ou seja, cerca de 1.000 sistemas do município. O ataque foi feito com o propósito de sequestrar dados por meio de criptografia. O rastro foi deixado em um endereço de e-mail para pagar o resgate. Foram definidas diretrizes iniciais para criar um sistema de segurança e um plano de recuperação dos sistemas. 2 denúncias foram feitas à Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Foi definido um protocolo para um parque tecnológico de 55.000 máquinas, além de estabelecer medidas prioritárias. 1.200 novos computadores foram comprados. Pós-ataque, 300 sistemas foram restabelecidos. Não há registro de vazamentos de dados, perda de informação e de receita de tributos. Houve a recuperação de backups com poucas intercorrências, sem prejuízos de registros de informação dos contribuintes. Hoje, o backup diário é incrementado por hora com o sistema antivírus. O Plano de Segurança e Informação, publicado em 2019, será reestruturado. O investimento em tecnologia da informação este ano na Prefeitura é superior a 45 milhões de reais. A gente trouxe aqui o nosso plano de ação para que esses sistemas todos possam ser restabelecidos, para que os vereadores possam ter absoluto conforto na votação do orçamento que se aproxima. A gente também deve apresentar aí no final do ano o nosso grande plano de reformulação da política municipal de governo digital. Quando a gente fala de uma cidade inovadora, disruptiva, a gente não pode deixar de lado a necessidade de se investir em tecnologia. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre novas doenças do trabalho. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.